Boa noite, pessoal. Estou aqui para falar com vocês sobre a edição número 2 da Espada Selvagem de Conan, da editora Panini. Essa edição aqui que traz o título A Libertação de Tugra Kotan. Olha aí a capa. Vou tentar tirar o reflexo aqui para vocês. Opa, vamos ver aqui. Roy Thomas, John Buscema e Alfredo Alcala aqui, ó, entre alguns participantes aqui desta edição, ok? Vou tentar mostrar para vocês a capa sem o reflexo. Bela capa, bela arte. A lombada aqui, né? Número 2, sem nada escrito, porque vai formar a arte aqui, né? Então, iníciozinho da arte, essa edição número 2. Aqui nós temos, ó, reúne as histórias de Espada Selvagem de Conan de 1 a 4. Aqui essa outra bela arte. E vamos dar uma olhada aqui por dentro do número 2 da Espada Selvagem de Conan. Ok, aqui a guarda, né? Desenho, mais uma arte aqui, bonita. O índice, mostrando aqui, ó, Espada Selvagem de Conan número 1, 1974. Número 2, né, outubro de 74. A número 1 é de agosto de 74. Pulava, era de 2 em 2 meses, né, publicação. Aí em dezembro nós tivemos, né, a número 3 aqui com 2 histórias, ó, tá vendo? E mais as Crônicas da Espada, né, o primeiro Bárbaro. Todas essas na Conan número 3 de dezembro de 74. E Sombras de Ferro ao Luar já foi em fevereiro de 1975. Espada Selvagem de Conan número 4. Ok? E aqui nós temos uma introdução, né? E logo aqui a primeira história, a Maldição do Morto-Vivo. Eu não vou ficar aqui dando os detalhes de cada história, né? Vou falar assim por alto cada um e mostrar para vocês aqui página por página e a arte do John Buscema, né? Os roteiros do Roy Thomas não precisa nem comentar, porque realmente são excelentes, são histórias realmente de um roteiro muito rico, né, que prende a nossa atenção sempre, prende a atenção do leitor. Aqui a arte fica por John Buscema, com a arte final do Pablo Marcos. Aqui o Conan, né, caminhando nas ruas de Zamora, né, que é a cidade dos ladrões, né, ele acaba se envolvendo aqui numa confusão, né, numa luta aqui na rua, nas ruas de Zamora, acaba escorregando aqui, né, e estava prestes a ser, né, decepado, digamos assim, e é salvo por Sonja aqui, ó, na primeira edição aqui da Espada Selvagem de Conan, de 1974, né, que está aqui nesse número 2, nós temos a participação de Sonja, que salva Conan de uma morte certa, né? Ele diz que não aqui, mas na verdade ela realmente o salva. Então eles encontram aqui um corpo, né, que está decapitado e ele percebe que ele escorregou em um dedo, né, tá aqui o dedo que ele escorrega, né? E Sonja então conta de quem é aquele corpo ali, de que seria um mago, né? Seria o feiticeiro de Argos, né? E então ela ela conta que ele teria sido executado, teria tido sua cabeça cortada por conta de fazer feitiços profanos. E eles vão para um bar, lá acontece mais uma confusão, onde que Sonja, com certos ciúmes do Conan, acaba se envolvendo numa briga, e a briga se torna generalizada. Conan percebe que aquele anel que estava no dedo, né, um homem passa com aquele anel no dedo, então ele percebe de que ele não deveria ter jogado aquele dedo fora, com aquele anel fora, então ele vai investigar o que teria acontecido, sai dessa confusão com Sonja, e eles entram então nesse templo, né, nessa construção, onde eles encontram uma mulher chamada Bertilda, que está prestes ali a ser executada. Ela teria sido também talvez uma das pivôs da execução daquele feiticeiro de Argos, né, que está aqui novamente, e que aqui eles percebem que ele já na verdade, ele não seria mais um ser humano, mas seria um morto-vivo, né? Não seria um ser humano comum, mas seria um morto-vivo. Então eles entram em confronto com esse feiticeiro e com os seus seguidores que estão ali, né?
Então, nesse combate todo, Sonja quase que é arrastada para dentro de um poço aqui por uma criatura, né, que puxa o pé dela, que como vocês estão vendo, mas é salva por Conan. O feiticeiro é jogado dentro desse poço com essa criatura e eles salvam a moça, mas a moça não fica muito satisfeita, né, e quer voltar lá porque na verdade ela tem ambições financeiras e resolve voltar lá, e o fim dela parece não ser muito feliz, né, pelos gritos que a gente está vendo aqui. E termina a história aqui com Sonja e Conan caminhando pelas ruas de Zamora aqui. Sonja tentando dar uma o Conan tentando seduzir a Sonja aqui. A segunda história, que é o título, né? Libertação de Tugra-Cotan. Libertação de Tugra-Cotan é o título aqui do quadrinho, com essa arte maravilhosa aqui, né, do John Buscema, e aqui já a arte final do Alfredo Alcala. Toda vez que essa dupla se reúne, né, o John Buscema e Alfredo Alcala, a gente vê realmente artes maravilhosas aqui. E começa então com esse ladrão, que é o Chevatas, né, vasculhando essas ruínas aqui em busca de algo, né, de algo de valor. E ele entra nesse templo aqui e ele enfrenta, né, algumas dificuldades, encontra um tesouro realmente, mas um vulto aparece e ele então grita de terror. E a gente não sabe aqui exatamente o que teria causado esse grito, porque ao virar a página já começa a segunda parte, onde a gente vê aqui a princesa Yasmela, né, em um dos seus sonhos, em um dos seus pesadelos, né, ela tem sonhos de um encapuzado que estaria chamando por ela e dizendo que, né, fazendo várias ameaças a ela ali. Então ela tem esses pesadelos, né? E ela então vai consultar, fala com a sua serva Avatessa, né, que aconselha que ela consulte Mitra, né, que é uma das divindades lá desse mundo bárbaro de Conan, e ela vai consultar, que está a estátua de Mitra, e ela vai consultar, e Mitra então fala com ela que ela deve sair às ruas para que o primeiro homem que ela encontrar venha ser aquele que vai salvar o seu reino e libertar o seu irmão também, que está preso nas masmorras, mas ela não sabe onde. Então ela sai às ruas e o primeiro homem que ela encontra, obviamente, é Conan, né? Porque não poderia ser outro. Então ele, seduzido por ela ali, né? Ela o leva até o seu palácio e lá ele descobre que ela é uma princesa. Então ele já recua das suas investidas amorosas. Então a princesa Yasmela deixa Conan aos cuidados de Vatessa, que é a sua serviçal. A Vatessa então cuida de Conan e ele é transformado então no chefe do exército do reino da princesa Yasmela, né? Então eles partem, né? A gente vê aqui que o Conan começa a liderar a marcha, né, do exército, e a princesa Yasmela ela quer ir também, ela vai, né, junto com eles, contrariando a vontade de Conan, mas eles seguem na marcha aqui, como vocês podem ver. Vocês vão apreciando essa arte maravilhosa do John Buscema, né? O exército marchando, realmente é uma arte incrível. E lá no deserto, né, nessa jornada, a princesa continua tendo seus pesadelos, né? Conan, ao conversar com um dos homens que acompanha o exército, que seria um ladrão, né? Ele conta a história do Chevatas, né, que é aquele ladrão que a gente viu lá no começo da história, conta que ele invadiu, né, essa redoma, esse templo, que seria o templo que estaria o tesouro, e lá ele teria encontrado o corpo de Chevatas lá todo assim já, né, corrompido pelo tempo, né? E conta a história também desse ser encapuzado, desse camelo alado e de uma criatura símil também, né, que são criaturas que estariam a serviço desse ser encapuzado, né? Então eles continuam a marcha aqui, encontram um exército inimigo, esse exército que é liderado por esse encapuzado, né, que lança magias ali contra o exército que Conan está liderando. A batalha se acentua, né? Você vê aqui que a luta fica feroz, né, entre os exércitos. Conan acaba sendo atingido, mas você vê que tem sangue escorrendo da cabeça dele, mas ele, né, como bárbaro, ele não desiste, acaba avistando o camelo com a criatura símil e com o ser encapuzado. Eles então sequestram, né, a princesa Yasmela
começam a carregá-la, mas Conan segue, né? Segue os três, né? E em determinado momento a criatura empurra o ser encapuzado da sua carruagem, some, né? Desaparece junto com o camelo alado, ficando então Conan no encalço somente da princesa Yasmela e desse ser encapuzado ali. Ao entrar dentro do templo, ele descobre que aquele encapuzado seria o próprio Tugra Kotan, que seria também uma espécie de morto-vivo, né? O qual ele enfrenta e, obviamente, acaba derrotando, libertando a princesa Yasmela. E no final aqui, a princesa Yasmela se entrega a Conan, tendo assim a sua primeira noite de amor com Conan, né? Ela que nunca teria tido uma noite de amor, se entrega então a Conan no fim aqui da história. Na história seguinte aqui, nós já temos uma continuação direta, né? Conan já está aqui nos aposentos da princesa Yasmela, já vemos a Vatessa aqui, né? Conan assistindo moças dançando. A gente percebe aqui que a princesa Yasmela sente um ciúme de Conan, né? Percebe que ela está apaixonada por Conan. E quando de repente um dos homens da princesa Yasmela, um dos mensageiros, invade os aposentos, já quase morto, com o mapa na mão onde estaria a localização do irmão dela, né? Então eles mais ou menos sabem agora onde o irmão dela está, mas esse mapa ele é roubado, né? Eles descobrem então que quem rouba esse mapa é a serviçal Avatessa. Então eles acham que não vão conseguir encontrar, mas Conan diz que já memorizou o mapa em sua cabeça. Então Conan parte para salvar o irmão da princesa Yasmela, só que a princesa Yasmela já mostra esse mapa para um dos inimigos da princesa Yasmela, que já manda também homens para lá, para essa montanha, que é a montanha da deusa Lua, onde estaria o irmão da princesa Yasmela dentro do cárcere. E eles chegando lá, acontece ali um confronto entre Conan e esse pessoal que esse outro soberano mandou para lá para capturar o irmão da princesa Yasmela. Conan começa a andar lá no meio das cavernas, encontra essa forma aqui esférica, né, que obviamente a gente percebe que é um ovo de alguma coisa, né? E Conan então encontra esses homens, enfrenta esses homens dentro do calabouço, liberta, né, o irmão da princesa Yasmela. E quando está saindo assim com ele, né, libertando ele acaba enfrentando a criatura que sai de dentro desse ovo, que é um pterodátilo, né? Esse pterodátilo ele acaba pegando a Vatessa, e por mais que Conan estivesse com raiva dela, por ela ser uma traidora, mas uma mulher em perigo, você que lê as histórias de Conan aí sabe que Conan não vai deixar isso acontecer, então ele enfrenta esse pterodátilo, salva a Vatessa, que acaba sendo totalmente mal agradecida e parte para cima de Conan quando ele está assim mais numa posição mais frágil, né? Está ferido ali e ela vai para cima dele para tentar matá-lo, mas ela é salva pelo príncipe, né? Pelo irmão da princesa Yasmela. Ao voltar para o reino, Conan conta que ele vai, né, acabar se casando com a princesa Yasmela e se tornando, quem sabe, um rei, finalmente, porque um dos sonhos do Conan, todos nós sabemos que é se tornar rei, né? Mas aí ele vê que a princesa Yasmela, enquanto ele esteve fora, acabou se unindo com o príncipe de Catuman. Ela diz que a união dos dois vai fazer com que o reino dela fique mais fortalecido, né? Então Conan não diz nada, simplesmente aceita tudo e parte dizendo que vai voltar para sua terra, para visitar sua terra, porque faz tempo que ele não vai para lá. A próxima história aqui, né, que já começa com Conan aqui caminhando, né, entre um desfiladeiro com um amigo dele, né, com um companheiro, né, e eles acabam encontrando uma mulher, né, eles encontram essa mulher aqui, e ela é uma mulher muito arredia, né, mas eles
carregam ela junto com ele, que eu acho que o nome dela é Samara, né? Então eles carregam Samara junto com ele, até que em determinado momento, né, eles vão passando por esse desfiladeiro, vão achando ossos, corpos, né, já em estado de decomposição ali, até que uma pedra cai em cima do companheiro dele e mata o companheiro dele esmagado. O companheiro dele se chamava Jamal, né? E Conan então enfrenta algumas dessas criaturas, mas enquanto ele está enfrentando as criaturas, a Samara ela é sequestrada, raptada por essas criaturas, né? E essas criaturas pertencem a um povo chamado o povo do cume, né? São uns seres aqui meio sombrios, meio esquisitos, e um desses que é o chefe deles olha para Samara e considera que ela dará uma boa rainha, uma boa companheira, né? Eu acho que eles não têm fêmeas lá, segundo ele diz, que eles não teriam fêmeas ou não teriam nenhuma espécie do sexo feminino, que em muito tempo ela surgiu ali, que ela seria então excelente para ser a companheira e desse líder ali. Mas Conan, né, consegue alcançar lá essa cidade ou esse palácio, enfrenta essa aranha gigante, essa criatura aqui, liberta, né, Samara, acaba causando um desmoronamento ali, cercando a cidade novamente, o povo fica preso lá e ele salva Samara e foge com Samara. As histórias eu estou contando de uma forma muito reduzida, mas pessoal, apesar de eu estar contando de forma reduzida, podem acreditar que são roteiros excelentes, são roteiros que você lê, você tem prazer de ler, você tem vontade de continuar lendo, né? Essa próxima história aqui, ó, também desenhada pelo John Buscema e pelo Alfredo Alcala. Essa outra aqui, os desenhos foram do Tony de Zúñiga, tá? Não foi do John Buscema. Os Demônios da Montanha não teve a arte do John Buscema. O roteiro continuou, do Roy Thomas, mas a arte não foi do John Buscema. Já essa outra história aqui, que começa aqui, ele tem a arte do John Buscema e a arte final do Alfredo Alcala, roteiro do Roy Thomas. Aqui começa aqui, né, com a Olivia, essa moça fugindo aqui de um soldado que já havia prendido ela, já teria violentado ela várias vezes. Ela está fugindo, né, para que ela não sofra mais nenhuma humilhação dele. Só que ele consegue alcançá-la aqui e fala que vai violentá-la por uma última vez e depois estrangulá-la até a morte, né? Mas Conan aparece ali todo sujo, todo cheio de feridas e chagas, e em uma luta brutal com esse soldado, né? Conan acaba matando, né? Praticamente esquartejando esse soldado todo e ficando ali sozinho com Olivia, mas ele não... O único interesse dele é sair desse local, então ele consegue, ele tem um barquinho ali, ele vai sair, só que a Olivia quer acompanhá-lo, afinal de contas ele foi o salvador dela, né? Então eles navegam por um bom tempo nesse barquinho, né? Você vê que ela até sonha aqui, ó, isso aqui é um sonho da Olivia, você vê que a arte realmente é incrível, né? John Buscema, excelente realmente. E eles então acabam parando em uma ilha meio paradisíaca, né? Cheio de frutos, uma ilha muito verde, com rios, com lagos ali, né? Onde ele, quando se banha, se limpa. E eles então descobrem também que existe algo misterioso nessa ilha, quando uma pedra gigante é arremessada contra eles, mas eles não sabem quem foi que arremessou. E eles continuam andando, né? E eles descobrem essa construção aqui, né? E ao entrar nessa construção, eles veem ali algumas estátuas que parecem estar até vivas, mas são estátuas que estão ali, várias delas, né? E Conan então sai dessa construção, acha melhor sair. Ele sobe até o cume de uma montanha, então eles conseguem ter uma noção do tamanho da ilha, né? Avistam um barco ao longe, como vocês podem ver aqui, ó, avistando esse barco aqui ao longe. À noite, a Olivia tem um sonho no qual é revelado quem são aquelas criaturas, quem são aquelas estátuas, né? Porque no sonho dela seriam criaturas vivas, mas que por conta de uma maldição, de uma espécie
de algum deus, eles teriam sido transformados em estátuas. A Olivia acorda apavorada com isso, né? Conan a ampara ali, e eles continuam a sua exploração por essa ilha, até que em determinado momento eles percebem que um barco ancorou na ilha e são piratas. E como Conan já foi pirata, ele pede para Olivia ficar escondida, enquanto ele vai ali conversar e confrontar os piratas, e ele então ameaça, né? Ele ameaça não, ele faz um desafio ao chefe desses piratas, porque se ele vencer o chefe desses piratas, ele se tornaria o novo líder desses piratas. Então o líder desses piratas é Sergius. Sergius, ele aparece, tá, pessoal, na história aqui da libertação do irmão da princesa Yasmela, como vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo? Esse Sergius, ele vai aparecer aqui. Deixa eu mostrar pra você, ó. Aqui, esse mesmo personagem aqui que vocês estão vendo, o Sergius, ó. Olha aquele aqui. É esse mesmo cidadão aqui, porque ele ficou preso aqui nesses calabouços. Ele ficou preso, ó, tá vendo? Ele ficou preso aqui. E aqui, justamente aqui, ele fala que Conan teria deixado ele para trás preso lá, mas que agora ele teria a chance de se vingar de Conan. Obviamente os dois lutam, né? Conan acaba vencendo essa luta. Os piratas não aceitam muito bem isso, acaba atingindo Conan, ele fica, né, completamente desacordado, só não é morto porque um dos piratas aqui, né, ele invoca a lei dos bucaneiros, que seria a lei lá dos piratas da época, então falando que já que ele venceu o líder deles, ele não deveria ser morto, mas que depois eles deveriam votar sobre o que aconteceria com Conan. Enquanto isso, a Olivia fica sozinha, né? Acaba vendo um vulto de uma criatura sombria, fica avistando aquele templo de longe também. Os piratas entram nesse templo ali, junto com Conan, amarrado, preso. Eles bebem muito, né? Daqui o vulto que a Olivia vê, né? Subindo ali as montanhas, as pedras. Eles bebem muito, os piratas. A Olivia entra nesse templo, né? Passa por essas estátuas todas, liberta Conan, né? Eles saem desse templo e acabam encontrando o vulto, né? Que seria uma criatura meio símil aqui, né? Que teria sido essa criatura que teria arremessado aquela pedra no começo da história sobre eles, né? Conan, obviamente, vai derrotar essa criatura, vai matar essa criatura, né? Enquanto isso, enquanto ele está lutando, a gente vê aqui que aquelas estátuas elas ganham vida e acabam matando grande parte dos piratas ali. E aqueles poucos que sobraram fugiram, e quando chegam no barco, eles encontram Conan dentro do barco, né? E eles então pedem, por favor, que Conan permita que eles entrem no barco. E a condição que Conan dá para que eles entrem no barco é que eles permitam que Conan seja o novo chefe, o novo capitão deles, e assim eles concordam, e assim termina essa história aqui com Conan e Olivia abraçados, e Conan sendo o novo capitão desses piratas aqui. Aqui no final nós temos as crônicas da espada, né? Foi escrito por Lin Carter, né? Temos aqui esse texto que vem até aqui, tá vendo? Tem artes entre os textos. E aqui nós temos algumas capas, né? Tem aqui a capa, né, de agosto, a número 1. Temos a capa do número 2 aqui, ó, de outubro. Todas de 74. A de dezembro de 74 também, que foi a número 3. E a de fevereiro de 75, que foi a número 4, que é a mesma capa que está aqui na edição da Panini. Aqui fala dos criadores, Roy Thomas, né? Fala do Roy Thomas aqui, dá alguma coisa sobre ele, né? Alguma parecer sobre a vida dele, e mostra a capa da próxima edição. Ok? Então essa foi a edição número 2 da Espada Selvagem de Conan, essa coleção da Panini que vale muito a pena ser feita, pessoal. Se tem uma coisa aí que você queira colecionar, se é o estilo que você gosta, não perca tempo, né? Corra atrás aí das edições, caso você não tenha as primeiras edições, mas eu acho que você consegue tudo sim,
ok? Um grande abraço aí, espero que tenham gostado e fiquem com Deus.